Hoje nós iremos continuar com aquela série dos evangelhos. Deixei de falar desse episódio de hoje, na quarta-feira, trazendo para os irmãos aqui a série ainda procrastinação, ou procrastinadores. Quem melhorou um pouquinho? Beleza? Valeu para você? Tem gente me pedindo para continuar. Ô povo que gosta de apanhar, hein? Meu Deus do céu, né? Chega, gente. Muito é dado, muito é cobrado. Se até ali tá bom para você, dá para colocar já as luzes no lugar, fazer o que tem que fazer. Amém, irmão? Vamos para cima, beleza? E hoje nós iremos continuar aqui nos evangelhos. O nosso tema, não sei se deu tempo para a mídia. André, deu tempo? Ah, que legal. O nosso tema de hoje é Barrabás sou eu. Diga aí, por favor. Olha para o seu irmão do seu lado e fala: você é um Barrabás. Mas explica para ele quem é Barrabás. Fala: um assassino, alguém imprestável, um homem sanguinário, um revolucionário. Fala: você é Barrabás. Fala: seu matador. Aleluia. Vai que Deus está revelando aí mesmo de verdade, ó. Barrabás é um personagem bíblico que nós iremos diluir hoje. Atenção para você não perder nada. Barrabás, ele é um revolucionário. Ele é aqueles que se chamavam no evangelho de zelote, né? Vem da palavra zelo também. E ele era um dos revolucionários, como esperavam que Jesus fosse, mas não foi. Eu estou sem retorno, Serginho. E ele foi aquele cujo fazia parte do grupo que ia de encontro a Roma. Eles queriam destituir, está vindo? Eles queriam destituir Roma, queriam descaracterizar Roma, então eles eram, perfeito, eles eram assassinos, né? Matavam se necessário, criavam reboliços em Roma se necessário. Eles queriam tirar os zelotes, o governo de Roma, de ativação, né? Então, para Roma, que era o ato predominante em Israel, Barrabás e a sua equipe oferecia grandes perigos, né? Roma não poderia fazer nada, que tinha esse grupo ante os romanos, no qual queriam descaracterizar. E esse homem estava preso. Ele foi preso por algo no qual ele cometeu, provavelmente um homicida, provavelmente algo no qual fere muito o princípio de uma nação. Estava lá como um perigo de alta periculosidade, alguém que oferecesse muita resistência ao governo de Roma. E nós iremos entrar nessa história hoje. Diga ao Senhor: fala comigo nessa noite, faça a sua oração, peça que a palavra tenha uma direção para a sua vida, que ela seja uma palavra viva e eficaz, no qual possa ser uma palavra viva para a próxima semana que vai se iniciar, e que dentro dela nós possamos aprender bastante coisas acerca do reino de Deus. Amém, amados? Assim entregamos em tuas mãos, Espírito Santo. Diz o texto de aplicação nessa noite, Mateus capítulo 24 e o verso de número 11, por favor. Evangelho de São Mateus 27, verso 11. Posso ler com os irmãos? Já se encontra no telão para nós não demorarmos. Diz assim: agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: você é rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas para a surpresa do governador, Jesus não disse exatamente nada. Cada ano, verso 15, durante a festa, era acostumado o governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou, o governador: Pilatos, quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixa esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes e líderes do povo convenceram a multidão de pedir que Barrabás fosse solto e Jesus fosse executado. Então o governador perguntou outra vez: qual dos dois vocês querem que eu solte? E a multidão gridou em resposta: Barrabás.
Pilatos perguntou: o que farei com Jesus, chamado Cristo? E a multidão gritou: crucifique-o! Porque quis saber Pilatos que crime ele cometeu. Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique, crucifique-o, crucifique-o. Pilatos viu que nada adiantava e insistiu em que o tumulto se iniciasse ali após esse pedido. Assim, mandou buscar uma bacia com água, lavou as suas mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. Tudo que o povo gritou em resposta: que em nossos descendentes sejam responsabilizados pela morte dele. Pilatos então soltou Barrabás e depois mandou açoitar Jesus e entregou a ser crucificado. Palavra de Deus para nossas vidas. Próximo episódio nós iremos caminhar na crucificação e no Monte Gólgota, onde Jesus vai ser pendurado com 2 outros marginais, chamado educadamente pela Bíblia de malfeitores. Bom, esse homem aqui é muito mais cruel do que aqueles 2 que foram colocados. Não quero distinguir um peso, a balança, metro cúbico ou litragem aqui, metro quadrado, do tamanho do peso de pecado. Pecado é pecado, repete comigo: pecado é pecado. Mas para Roma, o Barrabás é mais perigoso que aqueles 2 ladrões da cruz. Os ladrões roubavam as pessoas, cometiam tipo de crime na sociedade, mas o Barrabás não. O Barrabás, ele era um criminoso de tamanha bravura, ao ponto de caracterizar o próprio Pilatos aqui, que é o governador atual de Roma, que está em Jerusalém, que ele está a possível condenação de Jesus Cristo. Só que a sua esposa lhe passa um recado no meio do tribunal, dizendo assim: dá esse recado ao meu marido. Qual o recado? Essa noite eu sonhei com esse homem, por favor, não faça mal nenhum a ele, Esse homem é inocente. Pilatos, tomando essa palavra da sua esposa, e já que ele estava na posição de governador, ele não é nenhum bobo, nenhuma pessoa sem sentido, sem sentido por estar ocupando aquele cargo lá. Ele quer saber qual o motivo no qual Jesus está sendo condenado e por que o povo pede a morte de Jesus. Então ele pergunta ao povo qual o motivo em que eles querem condenar Jesus, colocando um prisioneiro do lado, e alguém no qual chamado de muito perigoso. Os zelotes não eram bem vistos, e ele coloca o Barrabás e Jesus do lado, e aqueles líderes que a vida inteira tentaram matar Jesus, começaram a insultar o povo, dizendo assim: diga, solte Barrabás, diga, solte Barrabás, diga, solte Barrabás. Isso foi inflamando, ao ponto disso generalizar, e todo mundo dizendo: solte Barrabás, crucifique Jesus. Imagine isso num coral, tamanha, devido ali à influência dos líderes, e começaram a dizer: crucifique, crucifique. Tomado dessas razões, o governador ele tinha que compactuar com aquilo que ele faz anual, a saber, em toda a véspera de Páscoa. Ele chama o Barrabás e diz: hoje dá para se soltar um preso, então vocês têm uma chance de ser inocentado. Que a proposta ali não era pegar qualquer um assassino, era pegar alguém que a própria sociedade odiava. Então ele pegou o pior assassino, chamado de Barrabás, um homem cruel. Os outros evangelistas vão dizer que ele é assassino. Melhora um pouquinho aqui. Os outros evangelistas vão dizer que ele é assassino. Só mais alto aqui para mim. Os outros evangelistas vão dizer que ele é assassino. Então pegaram o pior para não ter desculpa e para tentar amenizar e não crucificar Jesus. Mesmo assim, apresentando Barrabás, a multidão continuou dizendo: solta Barrabás, crucifica Jesus. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Ele pega então uma ideia e diz assim: olha, sou inocente, não sou eu, é vocês. E ele pega um balde d'água e lava as mãos perante a todo mundo e diz assim: as minhas mãos estão lavadas, inocentadas pelo sangue desse homem, que diz ele ser inocente. E vocês são culpados. O povo tolo, besta, com mente fechada, o povo diz: que caia sobre nós. Que caia sobre nós a maldade, que caia sobre nós a sentença e o julgamento, sobre nós, sobre nossa casa, nossa família, ao ponto de apresentar os filhos. Que caia sobre nossos filhos a culpa desse homem. Meu irmão, meu Deus do céu. Tem gente que peca e não sabe nem o que está fazendo, né, irmãos? Já vê aqueles que não sabem a consequência do que a gente faz, o que isso influencia na nossa casa? Pois bem, essa é a história dessa noite. Bom, olhando para as páginas da Bíblia,
olhando esse contexto todo, a gente vai começar a trabalhar com a pessoa do Barrabás. Porque o Barrabás sou eu. Porque não há diferença entre eu e você e Barrabás, somos todos iguais. Todos nós somos ladrões, somos omissos. O melhor aqui se torna o pior. A Bíblia é afirmativa, a Bíblia é incisiva quando ela diz que quem não tem pecado já cometeu o pecado. Romanos 3:23 que diz que todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Estava aqui depois do culto de quarta-feira. O Moisés é um personagem preferido do meu filho. Quem ama o personagem de Moisés também, bíblico? Quem ama? Glória, gosta mesmo? Moisés, o meu filho chegou em casa e disse assim: pai, nem sei se eu gosto mais do Moisés. Quarta-feira a gente falou aqui algumas coisas sobre Moisés, mostramos a procrastinação, né, de Moisés e tudo, e ele disse assim: poxa, agora eu acho que eu vou escolher outro. Mas não é. Aprende uma coisa com os heróis da fé. Retenha o que é bom, o exemplo da fé. Quando a Bíblia diz, em Hebreus 13:7, imitai os vossos líderes, a Bíblia está dizendo para a gente imitar o lado bom, porque todos eles foram seres humanos e ainda continua sendo. Então não tem como esperar a perfeição de um homem se você mesmo não é. Às vezes as pessoas querem a perfeição de um pai, ele é um filho imperfeito. Quer a perfeição de um líder, ele é um servo imperfeito. Quer a perfeição de um pastor, e é um péssimo líder. Então não tem como esperar aquilo que eu mesmo não sou. É esperar de alguém aquilo que eu mesmo não consegui fazer. Está comigo aí não? Devia estar com Jesus. Mas olhando aqui, brinca muito, né, Karine? Olhando aqui, o que Barrabás representa para a gente é esse homem mau. É esse homem no qual a sociedade não quer ver nem pintado de ouro. É esse homem que Roma sente como um perigo e quer aprisioná-lo. Barrabás é esse homem cujo todas as pessoas que estivessem solto no nosso dia hoje teriam pavor de saber que Barrabás está na rua. O seu carro poderia ser roubado, a sua casa poderia ser arrombada, você não poderia pegar um celular para andar na rua. Então nós estamos soltos, cheios de Barrabás por aí. Exatamente. Barrabás é esse pai de família no qual não honra a sua família, não honra a sua filha, não honra o seu filho, não honra a sua esposa. É esse homem traidor do seu relacionamento. Barrabás é todas as vezes que a gente faz a anunciação do pecado, que a gente sabe que é pecado. A sua desculpa é porque você não é crente, sua desculpa é porque você não é da igreja. Aí você peca, né? Não sou da igreja, mas você tem consciência. E a Bíblia diz que nós seremos cobrados pelos nossos atos, sendo crente ou não, irmãos. Não importa se você entrou para a igreja ou não, você tem a noção, tem um start dentro da gente chamado consciência, e todos nós temos elas. E no dia do juízo, todos nós iremos comparecer perante o juízo. Então aquilo que você faz, você vai ter que dar conta naquele grande dia. Então não vem com essa desculpa não, eu não me batizei ainda, então eu não assumi o compromisso total da fé. Meu irmão, só o fato de você estar aqui essa noite hoje, já tem um acréscimo sobre você. A Bíblia diz, o quanto mais é dado, mais será cobrado. E não adianta fugir também da igreja, falar, então não vou para a igreja mais, porque se eu ouvir, eu vou ter que ser responsável, porque eu vou ouvir. Deus vai te parar no trem, Deus vai te parar no trabalho, Deus vai te parar no metrô, Deus vai te parar em qualquer lugar. Porque Deus ele vai te cercar. Não tem como fugir da presença de Deus. Você está comigo aí? Então eu firmo para vocês categoricamente que esse texto é um texto bem atualizado. Não é um texto 2000 anos atrás. Não está escrito ali somente para a gente olhar e dizer que Jesus foi rejeitado. Não, havia um propósito. Aquele Barrabás lá é a pessoa do nosso Jesus dizendo assim, estou trocando de lugar com vocês. Éramos nós, meus irmãos, que estavam presos. Éramos nós que estávamos sentenciados. Éramos nós, meu irmão, que estavam enrascados. A nossa dívida era muito alta, era quase impagável. Mas o Senhor trocou de lugar com nós. Pegou a pessoa mais perversa da atualidade, daquele tempo, e trocou ele por nós. Ou seja, Barrabás devia ser, na verdade, crucificado na eleição do povo. Mas ele não foi. Ou seja, alguém trocou de lugar comigo. E isso precisa mexer comigo. Alguém trocou de lugar e levou a minha fama. Alguém levou as minhas mazelas. Alguém foi crucificado por mim. Alguém foi pendurado por mim. Barrabás poderia muito bem estar naquela cruz exposto, que seria eu e você, mas os nossos pecados ainda teriam validade sobre a gente. Mas no momento em que a multidão influenciada disse assim, solta Barrabás e crucifica Jesus. Não é que nós estamos soltos e não fomos punidos, não, é porque ele pagou com preço de sangue pelo nosso pecado. Isaías 53, projeta para mim, por favor. Isaías 53 dá uma resolução do que ele fez. Isaías 53, do verso de número 4, por favor. Apesar disso,
Foram nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e sobre nossas doenças passaram para ele, pensando que o sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, e esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu castigo para que fôssemos restaurados, recebeu açoites para que fôssemos curados. Alguém sofreu para você sorrir hoje. Alguém se fez maldição no nosso lugar. Não é a historinha de um homem. Barrabás está trazendo uma tipologia do que somos nós. Então, eu sou curado hoje porque alguém sofreu no meu lugar. Eu sou rico em misericórdia porque alguém foi castigado no meu lugar. Se fosse você fazer essa afirmação também, tá? Ele trocou de lugar comigo, ele trocou de lugar contigo, ele trocou de lugar com a gente. Éramos nós para estarmos enfermos. Se nós estamos curados, é porque ele recebeu nossa enfermidade. Éramos nós para estar condenados. Se nós somos salvos hoje, foi porque ele se deu no nosso lugar. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Se tem um povo sarado, celebra nessa noite aí, meu irmão. Há uma colocação em que irei continuar na quarta-feira, deixarei ela preste para vocês agora. Bom, toda a cruz, isso você não vai encontrar na Bíblia, mas alguns livros de cultura em que fala sobre o judaísmo vão explicar isso aí. Talvez nem interessa para muita gente, mas para mim interessa, porque isso mostra para mim mais uma misericórdia. Você imagina se tivesse um caixão montado para você agora, um caixão montado para você, seria do seu tamanho o caixão, não é isso? Aí suponhamos que esse caixão, como foi a cruz de Cristo, que estava montada para Barrabás, já havia na cabeça do Pilatos, em que Barrabás seria aquele cujo qual talvez seria colocado à disposição do povo para o grito de liberdade. Quando isso é suscitado, ou seja, se foi Barrabás ou outro preso, há colocações de raiz judaica que diz que a cruz que Jesus foi pregado não tinha o tamanho dele. A cruz era feita como um caixão, sobre medida para quem vai ser enterrado e sobre medida para quem vai ser crucificado. Então, historiadores trazem para nós uma informação muito avantajada, dizendo que a cruz que Jesus levou sobre si, a cruz que ele foi pregado, ao colocar ele naquela cruz, sobrava espaço de madeira, de um lado para o outro. A cruz era maior do que ele, como se o caixão fosse maior do que o defunto, né? Porque aquela cruz não era dele, aquela cruz era nossa, nossos pecados que eram grandes. Ele era rico em misericórdia, a Bíblia diz que ele não tinha culpa nenhuma. Resumo da história, diz os historiadores que narram a crucificação de Jesus, disseram que deslocaram o braço dele. É como se quebrasse aqui os ombros dele, para que esticasse de um lado para o outro, para que ele pudesse ser prego naquela cruz. Você está entendendo o sofrimento de alguém para você dar um sorriso hoje? Para você encher o pulmão de ar, alguém tem que ficar sem ar. Jesus morreu naquela cruz por asfixia. É a morte mais tenebrosa, foi-lhe faltando oxigênio no seu pulmão, de modo que as suas mãos presas naquele prego, e cada vez que ele forçava, mais cortava a sua mão, mais machucava a sua mão, então ele tinha que segurar na força do braço. Se você sabe, você que já fez um exercício, se você ficar com uma garrafa de 2 litros assim, você não vai durar mais que 5 minutos, aquela garrafa de 2 litros, por mais leve que ela chega, por tempo que você vai ficar ali, tem uma hora que a tua mão vai abaixar e você vai arriar. Está comigo aí não? A mesma coisa, Jesus preso naquela cruz assim, até quando ele vai conseguir sustentar, lembrando que os 2 pés também em cima do outro com prego, e a mão aqui, então ele se ordenava e sustentava pelos braços, na força do seu braço. Aí você sabe, um exemplo, que eu vou falar aqui, de repente não vai sair no microfone, presta atenção, ele está assim, e no momento que ele segura, ele consegue respirar, então quando ele quer respirar, ele puxa o braço, mas no momento que ele solta, o pulmão dele é comprimido, ele fica quase sem ar. Porque ele está colocando todo o peso agora e o seu corpo está ficando asfixiado. São que os historiadores e cientistas também mostram a morte. Se tivesse um laudo para comprovar hoje, o laudo seria crucificação procedida de asfixia. Ou seja, alguém ficou sem ar para você respirar hoje. Então dá valor o que você está fazendo aqui. Dá valor. Dá valor. Dá valor. Dá valor.
Alguém ficou pendurado. Alguém ficou preso sob pregos, mãos e pés, para que você pudesse caminhar e andar. Agora, eu vou usar o meu livre-arbítrio, já que eu tenho pés e posso andar por onde eu quero? Não. A cruz precisa me convencer. A cruz precisa me comover. Eu não vou dar esse luxo só porque eu tenho os pés soltos e alguém foi preso por mim para que eu fosse cravado nele na cruz, como Paulo diz, crucificado estou com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou dar o luxo das minhas escolhas, como um andarilho por aí, andar em lugares perversos? Não, eu vou respeitar o processo. Eu não vou sair aos pés da cruz dele. Ele foi lá e ficou preso naquele lugar, foi martelado com um prego no qual vazou os dois lados, para que eu pudesse ter uma liberdade de escolha na minha vida. Não, estou literalmente crucificado com Cristo. Não somente pés, mas as mãos. E não somente pés nem mão, mas as minhas escolhas agora já não são minhas. Eu preciso honrar esse processo. Alguém levou todo o pecado da humanidade. Falei na quarta-feira, eu acho um pouquinho, que nesse momento em que Jesus está sendo colocado sobre o madeiro, 3 horas da tarde, o dia virou noite, teve um terremoto, as regiões celestiais foram abaladas, era o movimento mais esperado ali, aonde também, nesse terremoto, diz as escrituras que o véu se rasgou de cima a baixo, ou seja, agora nós temos um lindo e livre novo caminho que nós possamos trilhar. Antigamente precisávamos de sacrifício de animal, de bode, já vou entrar nessa linha. Antigamente nós precisamos da aspersão de um animal tinha que morrer anual, o sacerdote botava a mão, trazendo a culpa de todas as famílias, o pecado de todos os homens, aquele animal era imolado, e o sangue era derramado, mas não, agora um só sacrifício, válido por milênios e milênios e milênios. Acordou hoje, já foi derramada 2000 anos atrás. Daqui 1 minuto, já foi derramada 2000 anos atrás. Daqui 1 hora, já foi derramada 2000 anos atrás. Alguém recebe isso aí, não? No momento em que ele está naquela cruz, há uma frustração dele, que, como vocês sabem, Jesus também é 100% homem. E nesse momento de frustração de Jesus, ele olha para o Pai. Acredito que por essa visão ele já tinha contato com o Pai, portanto que talvez que não seja o campo visível dele, né? Uma distância do céu, ok? O máximo que ele viu foi a pomba descer, sem problema. Mas aquele sentimento, daquela presença que você não vê, mas sabe que está contigo, ele sentiu falta naquela cruz. Quando ele estava pregado, ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? É bom, né? Ele não viu Deus, mas ele sentiu que no momento o Pai desalojou dele. No momento aquela paz saiu dele por um momento. No momento aquela quietude que ele tinha já não estava mais com ele. Agora a pergunta, por que disso? Por que, meu irmão? Porque ele estava trocando de lugar com a gente. Porque a ira de Deus que pairava sobre nós, a ira de Deus que pesava sobre nós, o castigo de Deus que pesava sobre nós, foi colocado nas entranhas de Jesus. Aquele momento era o momento definitivo. E a ira de Deus, meu irmão, quando ela olha para alguém, meu irmão, é para fulminar. Imagine o nível da santidade de Deus. Deus é santo. Imagine o pecado da humanidade toda entrando agora nas entranhas de Deus, na entranha de Jesus. E nesse momento agora, Deus não pode tirar o filho dele lá. Deus não pode, Deus agora tem que ser justo. Deus agora tem que ser racional. Se Deus fosse emocional, agora Deus tinha aliviado o filho dele, porque a dor era tamanha. O que Deus estava fazendo? Levando o pecado dos seus avós, levando os seus pecados, pecado dos seus filhos, pecado de gerações, agora entrando nas entranhas de Jesus. Nesse momento é uma dor, um sofrimento, meu irmão. Você sabe o que é angústia de alma? Imagina o que Jesus está sentindo para ele perceber que o Pai não está com ele agora. Ele olha e diz: Deus meu, por que me desamparaste? O muito bom dessa história é o que eu vou lhe contar agora. O bom não é o que você faz ou o que você erra. O bom é quando você erra e sabe que a presença de Deus não está conivente com o seu erro. Aí você logo se resgata a buscar, como Jesus. Deus, por favor, é necessário que ele sofra, mas por favor, esteja comigo aqui. Porque tem muitos pecadores que nem sentem mais essa falta de Deus quando peca. Isso é muito ruim. Então que nós possamos aprender com Jesus. No momento em que nós, porventura da vida, por desequilíbrio, por uma vaidade qualquer, por uma causa qualquer, pecarmos e errarmos, que nós possamos cobrar a presença de Deus de forma imediata. Nós possamos confessar os nossos pecados para que Deus não nos abandone para sempre. Aquele era só um momento que era necessário. E eu vou dizer que nesse momento, acredito eu, já falei isso outras vezes, quem tem criança pequena sabe, principalmente o pai ou talvez a mãe, a parte mais sensível,
Quando você vai dar uma injeção na criança, quando a injeção é grande, eu acredito que nenhum pai aqui ou mãe seja masoquista ao ponto de olhar para a enfermeira e falar, pode aplicar, que eu gosto disso aí, eu gosto de ver ela chorar. Quando a pessoa está aplicando, o que você faz? Você pega a criança e coloca as pernas delas aqui entre a sua, você vira o bumbum e junto com o bumbum também você vira o rosto. É verdade ou mentira? É a mesma coisa. Enquanto seu filho está chorando, você vira o rosto, porque senão você não vai deixar aquele choro. Por mais que você saiba que aquilo vai beneficiar ele, você não deixa, porque dói em você. A mesma coisa, imagine Jesus, nessa hora que ele está pregado, segurado numa cruz, o Pai faz assim, ó, pelo bem de todos nós. A injeção foi por boa causa. Dá um abraço nesse amigo e fala, se você não conhecia a história do sofrimento, se você acha que a vida é um morango, não é não, irmãos. Alguém sofreu demais para você ter saúde, para você ter vida, vida em abundância. Fala com ele, sabe o carro que você tem? Alguém sofreu para você andar de carro. Sabe a casa que você tem? Alguém sofreu para você ter uma casa. Sabe a família que você tem? Alguém sofreu para você ter uma família. Sabe a vida que você tem? Alguém sofreu para você ter a vida que você tem. Agora diga para ele, alguém sofreu para que o teu nome fosse colocado no livro da vida também. Se você pode dar uma salva de palma para Jesus, que ele merece. Bom, essa história, você acredita que o Antigo Testamento é sempre uma sombra do Novo Testamento? Jesus, ele teve que cumprir tudo que estava escrito no Antigo Testamento, para que se legitimasse ali que ele era literalmente um profeta. Quantos entendem isso aqui? Bom, o texto de Levítico é um texto que fala das ordenanças de todo tipo de oferta. O texto de Levítico vai dizer algo que tem a tipologia aplicável ao ato de soltar Barrabás e prender Jesus. Acompanhe comigo, por favor, você que gosta da palavra do Senhor. Levítico 16 e o verso de número 7. Levítico 16 e o verso 7. Posso ler, irmãos? Posso ler, amados? Sim ou não, queridos? Diga, Barrabás sou eu. Diga, Barrabás sou eu. Em seguida, pegará os 2 bodes. Bodes ou ovelha? Deixa eu trazer antes de explicar o texto aqui. Acho que eu falei agora recente. Pecado manual. Pecado comum do dia a dia era uma pombinha, uma rolinha, algo no qual, irmão, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Cultura do Antigo Testamento, ok? Sacrifício. Alguém tem que morrer para alguém sorrir. Aquela velha frase, né? Alguém tem que dormir para alguém ficar acordado, ok? Agora, anual era um sacrifício pela comunidade, pelas famílias. Então se trazia 2 bodes, ovelha, e o sacerdote, que é a figura que representava Deus, impunha as mãos sobre a cabeça dessa ovelha, ou desse bode, e aquelas mãos colocadas sobre ele, eram umas mãos que representavam, antes do animal ser sacrificado, o pecado de todas as famílias, o pecado de todo Israel. E aquele animal era imolado, ou seja, degolado, e o sangue dele derramado sobre o altar de Deus. Aquela oferta recebida, o sangue derramado, Deus recebia aquela oferta como cheiro agradável, e o pecado da humanidade era retirado, era inocentado através daquele ato. Só que tem um ato também, talvez eu nunca trouxe para vocês, um ato de soltar uma ovelha. E Levítico vai dizer isso para a gente. Então, o texto começa dizendo que eram 2 ovelhas. Uma era sacrificada e outra era solta. Lembra? Solta Barrabás, crucifica Jesus. Ok? Dá uma olhada aqui. Em seguida, pegará os 2 bodes e apresentará ao Senhor a entrada da tenda do encontro. Pode acompanhar, por favor. Olha que nome. Se você botar esse nome, vai dizer que é um demônio. Tem várias traduções. Mas ainda que seja, a aplicação disso aqui é muito coerente. Preste atenção. Depois fará um sorteio para determinar qual será separado como oferta para o Senhor e qual levará o pecado do povo para o deserto de Azazel. Ou seja, 2 ovelhas ou 2 bodes, haveria um sorteio entre qual dos 2 seria sacrificado e qual dos 2 seria liberado para ir embora e colocado no deserto. Não traz a remissão aqui sobre o sacrifício entre Jesus e Barrabás. Um precisa morrer e outro precisa ser livre. Um precisa ir embora e outro precisa ser imolado, ok?
E olha só, depois fará um sorteio. A mesma coisa. O que é sorteio? Quem vocês querem aqui? Jesus ou Barrabás? Quem escolhe aqui Barrabás? Levanta a mão. Eu escolho. Como é que eu vou inibir? Uma vez que Pedro falou assim, não deixarei ninguém tocar no Senhor. Sabe que Jesus olhou para Pedro e falou assim, sai dele, Satanás. Como é que eu não vou deixar o Filho de Deus cumprir o propósito? E eu não sou nenhum super-herói. Eu escolho Barrabás, porque Barrabás sou eu. Eu preciso ser só. Ele foi preso, crucificado no meu lugar. Então vou dar mais uma chance de escolha. Vocês escolhem quem? Jesus ou Barrabás? Vocês precisam de afirmação para falar, né? Mas vocês estão certos. Como é que eu vou inibir a maior oferta de Deus? Como é que eu vou dizer, você já recebeu uma oferta de alguém? Alguém comprou um presente, ou alguém foi lhe abençoar, e você fala assim, não quero não precisa não. Você está fazendo desfeita. Quando você não escolhe Barrabás, você está rejeitando a oferta de Deus. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oferta! Quem nós precisamos soltar? Jesus ou Barrabás? Barrabás sou eu, sou você. Nós estamos soltos, livres. A palavra solto é livre da condenação, livre da culpa, livre do pecado, livre do ressentimento. Por quê? Porque Ele levou sobre si as nossas dores. Ok? Aí tem 2 ovelhas mensuradas aqui em Levítico. E diz que haverá um sorteio como houve um sorteio. Quem você escolhe? Jesus ou Barrabás, ok? E uma ovelha vai ser sacrificada pelo povo e a outra vai ir pelo deserto. A palavra deserto quer dizer, a outra vai ser livre, tá legal? Dá uma atenção aqui no verso 9 e 10. Então Arão apresentará ao Senhor o bode escolhido por sorteio para sacrificar como oferta pelos seus pecados. Quem foi esse aí? Quem foi esse aí? Jesus. Pô, não tem medo não, pessoal. Quem foi esse aí? Quem foi essa ovelha sacrificada? Jesus. Arão apresentará, o sacerdote irá apresentar. O sacerdote apresenta a oferta, impõe as mãos sobre a cabeça do animal, coloca ali o juízo da humanidade, os erros da humanidade, e aquele animal é imolado. Lembra que eu falei que os pecados entrou na entranha de Jesus? Ele foi ferido, foi machucado, foi ferido pelas nossas enfermidades, a mesma coisa. Aí olha o que diz o verso 9, a outra ovelha. O outro animal, o bode escolhido pelo sorteio, para ser enviado para o deserto, para ser apresentado vivo diante do Senhor. Ao ser enviado a Azazel, o deserto, servirá para ser expiação pelo povo. Ou seja, alguém ficou preso para que eu fosse solto. O deserto hoje eu sou livre, o sangue me cobriu. Ei, eu quero dizer para você que todos os pecados são perdoados. A não ser que você duvide do Espírito Santo, ao ponto de dizer que o que está acontecendo aqui, ou o que acontece na obra dele, não é dele. Você não tem direito nenhum de julgar homens. A blasfêmia contra o Espírito Santo foi quando Jesus tirava demônios. Aí disseram, ele tira demônio por Beelzebu, né? Então você não tem direito de acusar obra de ninguém. Fecha o seu bico, senão você vai a juízo por isso. Não blasfeme contra o Espírito Santo. Fecha a sua boca, se não sabe falar. E na verdade Deus não colocou a gente como juiz de nada. Está comigo aqui não? Devia estar com Jesus nesse momento, né? Agora o texto diz que uma ovelha, ela vai ser lançada ao deserto, ou seja, ela é livre, ela é solta, ela pode andar. Quem é essa ovelha? Somos nós, irmãos. Eu e você. Olha um Barrabás do seu lado, vê se ele não tem cara de Barrabás. É um ex-assassino, um ex-alcoólatra, um ex-mulher de programa, um ex-mentiroso, um ex-bicheiro, um ex-miliciano, um ex-bandido, um ex-marginal, um ex da vida. Somos nós, irmãos. Vai dizer que você nunca pecou? Quem pode dizer aqui, nunca pequei e não sou Barrabás? Duvido. Para Deus não existe peso de pecado. Todos nós somos esse Barrabás. E hoje, essa ovelha simbolizada por Jesus, recebeu o pecado da humanidade em toda, para quê? Para que você pudesse ter livre acesso. O caminho já foi aberto, o véu foi rasgado, você tem livre acesso ao Pai. Se você recebe essa palavra aí, manifesta uma gratidão ao Senhor por isso aí, meu irmão. O engraçado também é que a gente já pode celebrar, e o motivo da celebração deve ser ovacionado. Por quê?
Porque o sacerdote fazia a oferta anual. Todo ano ele fazia essa oferta para expiação do pecado do povo. E a gente não precisa mais fazer isso, porque não precisa de outro bode, de outra ovelha. O sacrifício de Jesus ele é validado todos os dias. Que loucura, gente. É só você levantar, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, ela se renova a cada manhã, irmãos. Olha o que o autor de Hebreus traz para a gente, loucura, Hebreus 9, verso 22. Hebreus 9, verso 22, posso ler com vocês? Hebreus 9, 22, obrigado, vamos lá. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há o quê? Perdão. Literalmente, sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, as representações das coisas do céu tiveram que ser purificadas com sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram que ser purificadas com sacrifício muito maior e superior, que é Cristo. Por isso, então entrou ele no santuário, não feito por mãos de homens, mera apresentação do santuário verdadeiro no céu, e entrou no seu próprio céu, a fim de agora apresentar diante de Deus em nosso favor. Ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com sangue de animal. Se fosse assim, ele precisaria morrer muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu por uma vez, por todas, para remover o pecado, mediante a sua própria morte e sacrifício. Quer receber perdão? Está liberado. Aqui eu aplico qualquer hora que você dobrar os joelhos, tiver um coração arrependido, jaz um perdão no seu coração. Não precisa nem ligar para líder, nem para pastor, nem para padre, nem para pai de santo para pedir perdão. Todos têm acesso livre a Deus, através do Filho dele. Através do sangue poderoso de Jesus, nós podemos falar com Deus diariamente. Podemos fazer a oração do Pai Nosso que o próprio Filho ensinou. Quer ver? Pai Nosso que estás no... Uau! Que oração poderosa, irmão. Exaltou o Pai, colocou diante dele o pão de cada dia, agradeceu, pediu livramento, perdoou, foi perdoado. Que completude tem a oração do Pai Nosso. Dá uma olhada no verso 28, por favor. Leiam comigo de voz alta, já estamos terminando o verso 28. Também Cristo foi o quê? Todo mundo junto, 1, 2, 3. Também Cristo foi... junto. Tá muito ruim, gente, vamos lá. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar o pecado de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, para trazer salvação a todos que o guardam com grande expectativa. Quem está ansioso pela volta de Jesus? Sabe aquela música que diz assim, ó, sobre o vil tentador, né? Ele vem nos acusar, ele tenta nos acusar, é só isso, o papel dele é acusar, porque ele sabe que nós nesse tribunal não seremos julgados, porque nós temos um sacerdote imutável, alguém justificável por nós. Lembra o que acabamos de ler? Ele foi ao Pai para prestar o sacrifício perante a nós. Tem alguém para receber isso aí? Glória a Deus. Agora, olha o que diz aqui em Colossenses 2,13. Colossenses 2,13, por favor. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos de Colosso. Vocês estavam mortos por causa dos seus e da circuncisão, por sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Agora no verso 14, se você ler com muita exatidão, se você ler e quiser exaltar o nome do Senhor, assim você faça. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo
nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida completa está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Sabe, irmãos, a vida é feita de comida, de café da manhã, de almoço, de janta, de passeio, de férias, de shopping, de viagens, de coisas boas, de compras, de vendas, de muitas emoções. Mas a maior emoção da vida é você acordar de dia e você falar assim: se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Devia ser esse emblema, todo dia a gente deitar e levantar e falar assim: estou salvo, não levantar, estou salvo, não deitar. Sabe, irmãos, viver nessa vida é tirar onda. Quem trabalha, quem faz faculdade, quem curte a vida, quem não peca, mas que usa e abusa. Sabe o que é confundir o inimigo? É você usar isso tudo e não perder o que está lá em cima. Isso é ser alguém que confunde o inimigo. Porque o que ele quer fazer? Ele quer deixar o nosso coração aqui, mas a gente não é daqui. A gente vem aqui, tira onda, bebe o coco na praia, a gente come um camarão na praia, come um ovinho em casa quando dá também faz uma picanha na casa do vizinho que vai ter amanhã. Vai. Amanhã tem picanha na casa do Zinconcrista. Você acaba um culto desse, você vai passear com a sua esposa, com a família, você vai tomar uma açaí, você vai comer um hambúrguer, você vai fazer uma janta, você vai passear. Tem casal que vai namorar hoje. Irmão, vou falar para você, quer confundir o inimigo? Namora hoje. Presta atenção, a graça da vida é você ser e não ter. Como Jó disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Deus me deu e Deus tomou. Irmão, tira a onda. Marca próximas férias. Fala para tua esposa: vamos para Paris. Gente, é Paris 6, ali na Barra, restaurante. Fala para ela: vamos para Air France. Vamos para a França. Tira a onda, viagem. A Bíblia diz: goza a vida com a mulher da tua mocidade. Ou seja, usufrua dos momentos. Tira a onda, tenha um filho, tenha 2, tenha 3. Compra casa, vende casa, muda de casa. Compra carro novo, vende o carro novo. Vai viajar, vai jogar um futebol, vai ver um time no futebol onde você quiser ir. Menos o Botafogo, que já não vai ser mais campeão. Eu não estou mentindo. Usa e abusa desse mundo. Só que é o seguinte: quando a trombeta tocar, peraí, eu vou fazer uma parábola. Eu não estou terminando com a minha esposa, eu estou dizendo: vai os anéis, mas fica os dedos. Deixa eu pegar, porque eu não quero problema comigo. Obrigado. Eu quero ser feliz ao chegar em casa. Aleluia. É bom quando ela está motivada, irmão. Aleluia. Não esquece disso não, tá? Aleluia. Pessoal, qual é a graça do Evangelho? Não é reunir igreja com muitas pessoas, ficar cantando. A graça é, cara, eu vivo nesse mundo, no mundo tereis aflições, mas eu preciso hoje entender que eu era um Barrabás. Eu preciso dar valor porque alguém foi lá e financiou a minha saída. Sabe aquela coisa do habeas corpus, de alguém pegar a sua fiança? Alguém foi lá e pagou a sua fiança, que era talvez não tinha nem valor, irmãos. Quanto que você devia? Quantos erros nós cometemos? Era impagável. Alguém chegou lá e falou assim: vou pagar. Alguém: quanto você tem? Ele: a minha vida. Se tem alguém liberto, livre, faz uma ação nesse lugar aí. Pelo amor de Deus, irmãos.
que é cancelar? Olha para o vizinho, por favor, essas coisas bem legal. Quando você olha para o vizinho, você perde 100 gramas de gordura, você sabe, né? Olha para o vizinho, por favor. Olha para o vizinho, olha para ele, fala assim. Espera aí, só olha. Depois você ri. Olha o vizinho e fala para ele assim: o que você devia era o bastante para você reconhecer que jamais deve abandonar quem um dia fez um favor sem tamanho pela sua vida. Amém? Sabe, você sabe que existe caso de alguém condenado sair da prisão porque alguém pagou a fiança e essa pessoa que pagou nunca se identificar? Porque ela se promove. Eu paguei, você precisa servir porque eu paguei. Isso é uma autopromoção da pessoa. Algum dia Jesus jogou na cara o que ele fez por você? Eu que estou testemunhando. A graça do Evangelho é essa: ele não se autopromove. Quem reconheceu ele, quem está enxertado nele, não tem como ficar contente sabendo que isso deve ser falado. Então qual é o papel do Evangelho? Ser-me-eis minhas testemunhas. Se eu creio nisso, se isso é uma realidade na minha vida, é o que eu vou falar, essa é a minha mensagem. Você pode não ter uma mensagem poderosa, pode não ter um testemunho, porque a gente acha às vezes que o testemunho é do traficante que matou, que roubou, etc e tal, um caso de Barrabás desse. Mas irmãos, você que entregou a vida para Jesus e não se desviou, o teu testemunho é fabuloso. Teu testemunho é fabuloso. Você não precisa procurar fazer coisas horríveis para depois falar: não, eu quero pregar, porque o meu testemunho é muito forte. Forte é quem rejeita o pecado todo dia, irmãos. Forte é aquele que não vive mais segundo o prazer da tua cara. Tem alguém para receber isso aí? Então levante a sua mão e diga assim: essa semana vou confundir o território do inimigo. Coitado dos tambores que tocam para me destruir. Vou dar risada, gargalhada. Essa semana eu vou sair, vou comprar, vou vender, jantar fora 3 vezes. Quem é casado só, namorar bastante. Vou ter uma semana provida de muitas bênçãos. E se Jesus voltar, é para lá que eu vou. Ai, reaja aí no seu lugar aí, meu irmão. Oh. Bom, talvez existam pessoas aqui que ainda não recebeu esse cheque. Não é o do Lula, pessoal. É o cheque da salvação. Todo escrito de dívida que era contra nós, registro. O que é registro, irmão? O teu nome estava sentenciado. Ou seja, pelas asneiras e pecados que nós cometemos, Satanás tinha legalidade sobre nossas vidas. Pastor, como é que eu faço? Eu preciso resgatar esse cheque agora, porque esse poderoso cheque tem marca de sangue e com ele eu compro o meu perdão. Não é o que você dá, mas é o que você recebe. Você pode dar milhões para a obra de Deus, pode fazer isso, mas isso pode não te salvar. Você pode ter uma consciência mais aliviada, mas o que pode te salvar é você vindo pegar esse cheque agora. Então eu quero perguntar aqui: quantos irmãos e irmãs estão aqui nessa noite de domingo, volta de reencontro, com um familiar alegre e feliz? Tem alguém feliz? Familiar alegre e feliz, mas ainda viu que ele é portador do cheque, mas você não. Quantos aqui hoje querem pegar o seu cheque de perdão? Pastor, o que você quer dizer? Se você entrou aqui afastado, desviado,